há muitos anos, há muito tempo, tem essa questão desse dia, de 24, 25, Natal. Natal nós sabemos que é nascimento, mas também o significado diante do Senhor Jesus. O forte do cristianismo não é o nascimento do Senhor Jesus Cristo, é a ressurreição. O nascimento do Senhor Jesus Cristo ficou limitado a Ele, mas a ressurreição de Jesus, Ele inclui todos os que creem nele, todos aqueles que foram alcançados por Ele. O Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado. A Bíblia diz que um corpo Ele teve, no livro de Hebreus. Depois em Mateus ele diz, quando ele estava angustiado no Getsemane. Getsemane é o lugar onde você pega uma azeitona e esmaga ela para tornar azeite, lugar de ser esmagado. A Bíblia diz que Jesus foi esmagado. E ali o Senhor Jesus Cristo no Getsemane, aquela noite que antecedia a sua crucificação, quando ele fosse preso, estava para ser preso, e ele estava, a Bíblia diz que ele ficou angustiado, profundamente angustiado, e ele ficou só, solidão. Por isso que ele entende muito bem quando nós temos a nossa solidão. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele experimentou solidão, mesmo tendo 12 ao lado dele. Ele tinha 11 ali perto, mas se um que estava negociando a entrega dele para ser crucificado, para ser preso e depois julgado e condenado e crucificado. E ele pedia para que aqueles apóstolos pudessem ajudá-lo em oração, estivesse com ele, mas eles, o sono dominava, o cansaço dominava, e era uma só noite, algumas horas. Mesmo assim, não deram valor ao Salvador. Angustiado, ele disse: não dá para vocês orarem comigo? Não é possível vocês estarem comigo? E ele chegava em oração e dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Porque o Senhor Jesus Cristo sempre foi um homem olhando para a cruz. Jesus Cristo foi um homem olhando para a cruz. Sempre foi um homem que viveu aqui nesse mundo crucificado, abrindo mão de tudo que ele poderia usar dele. Ele era Deus, mas não usou nada daquilo que Deus era, porque era necessário que ele se tornasse um homem, 100% homem, 100% Deus, mas 100% homem com uma única exceção: ele não teve a natureza de Adão, porque não teve espermatozoide de José na sua fecundação no ventre de Maria. Ele orou pela terceira vez: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que é esse cálice? Para ele era ser preso, crucificado, julgado e condenado, justamente. Mas para poder abrir um caminho de salvação para todo homem perdido.
Agora esse cálice pode também ser a minha, a sua experiência em uma situação, circunstância da vida que ninguém pode passar por nós mesmos. E a noite vem, madrugada chega, e nem a gente compreende a gente mesmo. É o cálice. Mas não faça a minha vontade, faça a tua. Um dos ensinos do Senhor. E ele jamais abriu a sua boca para reclamar, porque ele é um homem crucificado, indo para a cruz. Por que a cruz? Porque na cruz ele iria atrair todos os homens perdidos, sem Cristo, sem direção, sem salvação, condenado pelos seus pecados. Ele iria atrair a todos. Por isso que ele diz no livro de João 12:32: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus ia atrair todos nele, na cruz. E conceder gratuitamente, por uma fé que ele mesmo ia dar, pela graça dele, fé nessas pessoas para que elas pudessem crer que ele seria suficiente e eficiente para realizar em favor do pecador toda a salvação, todo o meio de salvação e de reconciliação do homem com Deus. Natal é muito mais do que enfeites, do que troca de presentes, do que reunião de família. Tudo isso é muito bom. É maravilhoso isso. É muito gostoso. Faz parte da nossa vida. Mas não é o tudo. Podemos passar uma reunião tão gostosa, que já está sendo aqui, mas logo que a gente sai, a gente volta na nossa realidade. Se nós não tivermos o sentido do verdadeiro Natal como experiência viva, concreta, verdadeira, real, como verdade em nós, o Natal nada significou para nós. Aquela reunião pode ter sido a melhor das melhores, mas não sobrou nada para nós, senão, provavelmente, em muitas famílias, muitas recordações, momentos agradáveis. Mas não vai dar sustento no nosso viver diário quando nós enfrentarmos o nosso cálice. Mas aquele que foi sustentado pelo Pai, mesmo na sua solidão, sozinho, ele quer viver em nós, para também ser o agente de Deus no nosso interior, para nos sustentar nas aflições, nos cálices das nossas vidas. Porque ele foi tentado em tudo e não pecou. E ele foi vencedor. E ele, como vencedor, quer habitar no interior de todo aquele que crê, para fazê-los mais do que vencedor por aquele que nos amou. Isso tem sentido, meu irmão. Quem de nós não temos solidão? Muitas vezes toda a família reunida, muita gente ao nosso redor. Mas nós, em nós, depressão. Esperança vai embora. Mas nós, e Cristo em nós, a esperança que não se acaba, não se esgota. Porque ele é Deus presente, Deus eterno. Esse Deus que desce e importa com a gente. Ele se importa com a gente. E é necessário que a gente saiba que ele se importa com a gente. E quando nós unimos como Natal, vai ter sentido absoluto, maravilhoso,
quando nós vivenciarmos esse relacionamento com esse Deus que desce e procura gente para abraçar gente, para receber gente, para identificar com gente. Esse Deus é maravilhoso, gracioso. Ele faz tudo isso com alegria, com prazer, com liberdade. Porque é assim que Ele quer ser conhecido. O Deus que vem, o Deus que identifica, o Deus que me conhece, o Deus que sabe o que está aqui dentro. Ele quer ser, não um hóspede, mas alguém que habita no nosso interior. A Bíblia chama isso habitação do Espírito Santo. É a habitação de Deus no interior das pessoas. Mas eu quero contar uma historinha aqui. Uma certa ocasião, um grande navio, estava ali o capitão e seus marujos, aqueles marujos, aqueles pessoal que serve, né? Tinha aquele baixo do capitão, e aquele capitão estava vendo que ele estava indo à morte. Já estava dias muito enfermo, muito doente. Ele estava desesperado pela situação dele com Deus. E ele chamou o seu abaixo dele e diz assim: o senhor não conhece, o capitão dizendo, o senhor não conhece alguém que tem uma Bíblia? Porque eu estou indo à morte e eu tenho certeza que eu vou encontrar com Deus. E a minha situação não é nada boa diante desse Deus. A minha vida foi sempre indiferente com relação às coisas de Deus. Eu nunca levei a sério as coisas de Deus. Eu sempre fui voltado a mim mesmo, nas minhas verdades. Eu jamais busquei a Deus, não por mim, mas pelo próprio Deus. Eu não dei importância para Deus. E eu estou vendo que a qualquer hora, por esta minha enfermidade, nós estamos tão distante da terra, não vai dar tempo de nós chegarmos lá, eu vou morrer. Não tem alguém que tenha uma Bíblia? Para que alguém possa ler um versículo da palavra de Deus para mim. Aquele homem, abaixo do capitão, ele disse: Senhor capitão, me perdoe. Eu nunca tive Bíblia. Eu vou andar no navio procurando alguém que possa ter uma Bíblia. Ele andou conversando com vários marujos, chegou lá, o marujo diz: eu não tenho um lá. Falei: eu não tenho, nunca tive também, mas já vi falar na Bíblia que existe a Bíblia. Já vi falar de Jesus. Eu já vi falar de Deus e também já vi falar que um dia nós vamos comparecer diante desse Deus. Eu já ouvi falar, alguém falou, mas eu não tenho Bíblia. Mas agora lembrei que eu já dormi ao lado de um moço, e ele está aqui no navio, que também trabalha no navio. Eu vi um dia um livro de capa preta, eu perguntei para ele: o que é esse livro? Ele disse: esse livro aí chama de Bíblia. É a minha mãe que me deu. Quando eu criança, ela me deu uma Bíblia. Eu procuro esse moço. Acharam o moço. Falou: moço, você tem essa Bíblia? Tenho, mas há muito tempo eu não leio, eu nem sei ler direito. Mas o capitão quer que alguém leia a Bíblia para ele. Chegando lá, foi muito bem, jovem, com aquela dificuldade, estava bem desgastado. Ele diz assim: moço, leia a Bíblia para mim. Senhor capitão, faz muitos anos que eu não leio a Bíblia. A minha mãe lia a Bíblia para mim toda noite. Você não lembra qual livro dentro da Bíblia que a sua mãe lia para mim? Lia para você? Você não lembra?
capitão, me parece que é o livro de Isaías, capítulo... Minha mãe gostava desse versículo, desse capítulo e capítulo 53, capitão, e o versículo é versículo 4 e 5. Minha mãe sempre lia e queria que eu lesse. Leia para mim então, meu jovem. Capitão, eu vou ler do jeito que a minha mãe fazia comigo, quando criança. Ela lia do jeito que estava escrito. Depois ela lia do jeito dela. Do jeito dela, capitão. Então eu vou ler do jeito que está escrito. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Minha mãe sempre falava, senhor capitão, que Ele, nesse versículo, é Jesus. É Jesus. Minha mãe sempre falava assim. Certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o versículo 5, senhor capitão. Minha mãe chamava mais a minha atenção no versículo 5. Eu lembro muito bem. O senhor pediu para eu ler para o senhor do jeito que minha mãe lia para mim. Minha mãe, nós líamos o texto do jeito que está escrito na Bíblia. Depois ela lia do jeito dela. Do jeito que está escrito na Bíblia diz, mas Ele é Jesus. Foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras fomos sarados. Muito bem, jovem. Como sua mãe lia. Minha mãe sempre gostava de usar o nome dela quando ela lia o versículo da Bíblia. Vamos colocar um nome aqui, fictício. Qual o nome que vocês sugerem para uma mulher? Maria. Maria. Foi o nome que eu tinha já escolhido. Como teu nome? Como teu nome? Eu? É. Pamela. 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 Vou usar o nome de Pamela. Eu tinha pensado Maria. Posso usar Pamela? Então o nome da mãe daquele jovem chamava Pamela. Senhor capitão, minha mãe lia assim o texto. Ela gostava de colocar o nome dela. Ela lia assim. Mas Ele, Jesus, foi traspassado pelas transgressões da Pamela e moído pelas iniquidades da Pamela. O castigo que traria a Pamela paz estava sobre Jesus. Vamos voltar. O castigo que traria para Pamela paz estava sobre Jesus. E pelas feridas
de Jesus, a Pamela foi sarada. Jovem, posso ler do jeito que sua mãe lê? Pode, senhor capitão. Mas Jesus foi traspassado pelas transgressões desse capitão e moído pelas iniquidades desse capitão. O castigo que traria paz ao capitão foi colocado sobre Jesus. E pelas feridas de Jesus, esse capitão está curado. Moço, eu não sei orar. Você não pode fazer oração por mim, moço. Disse, senhor capitão, faz anos que eu não oro. Eu só orava quando eu estava lá com a minha mãe me ensinou a orar, a falar com Jesus. Eu não sei orar, capitão. Então, eu também não sei, jovem, mas eu vou orar então. Jesus, obrigado por ter levado sobre o Senhor, lá naquela cruz, o meu castigo. O Senhor levou sobre o Senhor, para que eu pudesse ter paz com relação aos meus pecados. Eu agradeço, Jesus. E hoje eu posso dizer que eu fui perdoado e estou sarado. Amém. Esse é Natal, gente. A Bíblia diz, quem creu em nossa pregação? Estou lendo Isaías 53. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Aí entra os dois textos que nós já lemos. Vou no versículo 6. Pulamos o 4 e o 5, que já falamos sobre eles. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. É o que pode estar acontecendo com a gente. Cada um vai pelo seu caminho, a minha verdade, minha filosofia, minha maneira, meu jeito, eu penso assim, penso daquele jeito, vou tocando, vou levando, eu tenho a verdade em mim. A verdade, queridos, é só Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nenhum de nós temos verdade, minha verdade.
Ele podia dizer, eu sou a verdade. Nós não. Nós temos engano. Eu tenho engano por mim mesmo. Mas se a verdade me alcançou, eu tenho a verdade que não é minha, é a verdade dele que resolveu habitar em mim, habitar em você. Aí ele pergunta lá, quem creu em nossa pregação? A pregação de Cristo e este crucificado. Quem era ele? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Igualzinho eu e você, né? Quando a gente é humilhado, faz o quê? Esperneia. Por isso que nós precisamos de Cristo. Ele foi humilhado, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto. Ele, o Senhor Deus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, de Jesus Cristo, do seu Filho Jesus. Ficará satisfeito, porque Jesus Cristo foi o Cordeiro aprovado pelo próprio Deus. Foi o Cordeiro de Deus e foi aprovado. Ele pode representar os pecadores, porque ele nunca pecou. Ele, como justiça de Deus, pode pegar os homens injustos e justificá-los e apresentar a Deus. Este está justificado pela minha justiça, porque eles não têm justiça alguma. Esse Deus que desce identifica com a gente. Isso é Natal. É tremendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele o Pai, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, do Senhor Jesus, e ficará satisfeito. O meu servo com letra maiúscula, Jesus. Jesus veio para servir. Jesus veio para servir quem? Os indignos, os pecadores, marginalizados, Zé Mané, os podres, os desqualificados, os marginalizados. Jesus veio para servir. Jesus lavou o pé de Judas, que ia vendê-lo por 30 moedas de prata. Sabe quanto era 30 moedas de prata? É um dinheiro que pagava por uma menina escrava. E a menina lavava a pé de patrão, de senhores. E quem estava lavando o pé daqueles homens? Quem que pega uma toalha, cinge com ela, amarra aquela toalha, pega uma bacia e lava a pé de quem? Quem? Aquele que desce e lava a pé. É o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, que preocupa comigo e com você, que se importa com gente. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele se oferece em meu e em seu benefício. Isso é Natal. A Bíblia diz, ficará satisfeito o meu servo justo com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte.
foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Intercede por esses caras. Que Deus é esse? Que Deus maluco é esse? Que Deus maluco de amor, de compaixão, de misericórdia, que desce, envolve comigo e com você, e sabe as inquietudes que temos aqui dentro, que muitas vezes só a gente sabe, ninguém sabe. A gente sabe. E quando a gente fica sabendo que ele sabe, a gente pode falar com ele sobre aquilo que ele sabe e ninguém sabe e muitas vezes nem nós mesmos sabemos. Mas a gente pode falar com ele sobre esse assunto. Estou aqui inquieto, estou inseguro, Nossa, vem, cara. Senhor, o Senhor é o Deus que desceu. O Senhor importa com gente. Com gente perturbada, fracassada, diferente com as coisas do Senhor, como eu. O Senhor se importa. Mas só um pouquinho aqui nós vamos só ler aquilo que quem é Jesus Cristo. O Senhor Jesus. 2 textos. A Bíblia diz de Gênesis e Apocalipse a respeito do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Inteirinho na Bíblia. Mas eu quero ler aqui um pouquinho sobre a grandeza, as glórias desse nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus glorioso. No livro de Hebreus, capítulo 1, ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Nos últimos dias, falou pelo Filho. O falar de Deus é a pessoa e obra de Cristo. Esse é o meio que Deus fala com a gente. Deus fala através de Jesus. Cristo Jesus é o Deus encarnado, tornando homem. Jesus Cristo é o homem glorificado como Filho de Deus. Cristo Jesus é o Deus tornando o homem, misturando com os homens para salvar os homens dos homens. E Jesus Cristo é o homem glorificado. Nós temos no céu um homem. Ele diz: há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É o homem glorificado. É o mesmo corpo que nós vamos ter lá. Os salvos vão ter lá no céu. Mas Hebreus ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu Jesus Cristo, ele é herdeiro de todas as coisas, pelo qual Jesus Cristo fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Jesus é a expressão. Quer conhecer Deus o Pai? Conheça Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. A palavra de Deus assim diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aqui, Colossenses, falando das glórias do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nosso Natal tenha sentido de Deus.
Colossenses 1, versículo 13. É o que a palavra de Deus está dizendo. Ele, o Senhor Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual, em Jesus Cristo, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este, o Senhor Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia. Jesus Cristo. Mas não para aí. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele, o Senhor Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, Jesus Cristo, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Só mais uma palavrinha para encher nosso coração. Quem nos separará do amor de Cristo? Estou lendo Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Claudião. O Senhor te ama. Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando o Senhor Jesus vai deixar de nos amar? Quando o vovô vai deixar de te amar? Quando o Senhor Jesus Cristo vai deixar de me amar? Quando eu pecar? Não. Nunca. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Este é Natal, gente. A grandeza, as glórias do Filho amado do Pai, que vem, nos encontra como não filhos de Deus, mas nos faz filhos de Deus e vem habitar em nós, para, através da vida do Filho de Deus em nós, nos fazer filhos de Deus. Aí nós podemos falar: Feliz Natal, feliz nova vida, feliz vida da vida, que veio, que desceu
para identificar com a gente, para nos fazer cidadãos do céu, com os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e ter uma eternidade para nós desfrutarmos por causa da obra de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, amoroso Filho de Deus. E com este amor de Deus, nós podemos amar as pessoas. Quer as pessoas sejam jóia com a gente, quer as pessoas não sendo tão jóia com a gente. Nós a continuarmos amando o Senhor e recebendo o amor dele na saúde, na enfermidade, nas dores, nas alegrias. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele só fortalece o fraco. Quem é forte aqui? Eu quero ser cada vez mais fraco. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. E quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque o forte não sou eu. É aquele que resolveu ser forte em mim. Ele resolveu. Então eu recebo. Amém? Graças a Deus. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos ama incondicionalmente quando a gente pisa na bola, quando a gente pensa que acertou. Mas sem a Tua palavra a gente nunca vai saber se nós acertamos ou erramos diante do Senhor. Diante das pessoas a gente pode muitas vezes saber se a gente acertou, se errou, se tratou bem ou mal. Mas Senhor, é diante do Senhor que nos interessa. Se o Senhor está na história, se o Senhor está envolvido com o nosso viver, é isso que nós queremos saber. E viver assim, apegados ao Senhor e sendo apegados e amados pelo Senhor. Viver pelo Senhor. Louvamos-te, te agradecemos porque o Senhor tem nos amado incondicionalmente e vai fazer a sua vontade conforme o seu querer. E que aprendamos a depender e descansar pelo agir do Senhor, no agir do Senhor, quer nos favoreça, quer não nos favoreça, que nós possamos aprender a dizer sempre que o Senhor é nosso refúgio, nossa segurança, nossa esperança, a nossa alegria, a nossa vida eterna. O Senhor é nosso pão de cada dia. O Senhor é a água que desce do céu para matar a sede dos sedentos e o pão para saciar os famintos. E o socorro bem presente na nossa angústia. Em nome de Jesus te agradecemos. Santificando, Senhor, esse alimento, e que esse relacionamento de amizade, de família, porque o Senhor é um Deus de família, continue em nós. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.